Olá, olá, boa tarde. Vamos entrando. Bem-vindas, a paz. Sejam bem-vindas, vão chamando as amigas aí, vão disparando o coraçãozinho. Hoje eu precisei usar o fone porque meu vizinho resolveu começar uma bateção aqui bem agora, bem nessa hora. Vocês estão me ouvindo? São coisas que acontecem que a gente não prevê. Então hoje eu tô com fonezinho. Sejam bem-vindas. A Carol já tá online, minha convidada de hoje. Sejam bem-vindas, Tati, Meire, boa tarde. Oi, Nani, prazer te ver novamente. Vamos aí, eu vou dar um tempinho para vocês irem enviando a live para as amigas, mandando coraçãozinho, enquanto a gente vai aguardando as pessoas entrando. Vamos falar um pouquinho. Eu quero me apresentar. Meu nome é Caroline Leal, para quem não me conhece. Sou esposa do pastor Davi Leal. Ele dirige a ADVEC Recreio aqui no Rio de Janeiro. Nós voltamos para o Rio de Janeiro tem pouco tempo. Na verdade, vai fazer um ano agora no mês de julho, porque nós passamos 10 anos vivendo no sul do Brasil. Lá no sul. Passamos pelo Paraná, em Curitiba, passamos por Santa Catarina, em Joinville. Nesses anos aí de ministério do meu marido, paz do Senhor. Então a gente já teve bastante experiência aí para contar. Ministerial, experiência com as pessoas, experiência com culturas diferentes. Eu amo o sul do Brasil também, a cultura do sul. Amo muito, mas agora nós estamos numa nova etapa aqui no Rio de Janeiro, na nossa linda igreja, na ADVEC Recreio. E vamos fazer um ano já. Nossa, nem parece que já passou um ano, tanta coisa acontecendo. Boa tarde, Paz, Deise, Sara. E, sem mais delongas, já vamos começando. Nós estamos na série de live com propósito, porque aqui a gente tem um propósito de levar um crescimento, levar a edificação, te levar ao conhecimento, ao crescimento espiritual. Nós estamos falando desse livro aqui, Mulheres Ocupadas, da editora Central Gospel. Esse livro ele vai falar basicamente sobre o nosso gerenciamento de tempo, o gerenciamento da nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica perdida nas nossas muitas obrigações, porque realmente nós temos muitas obrigações, muitas tarefas, muitas coisas para fazer. E se não há gerência desse tempo, a gente acaba ficando sobrecarregada, a gente acaba ficando cansada, confusa, a gente acaba um pouco infeliz também, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Então, gerenciamento da nossa vida, gerenciamento do nosso tempo, ele é fundamental para nos ajudar a colocar cada coisa no seu lugar, colocar cada prioridade no seu lugar, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente também, conseguindo viver melhor, a gente consegue fazer as pessoas que estão à nossa volta viver melhor, né? Então já falamos aqui do gerenciamento da nossa vida espiritual, falamos do gerenciamento da nossa vida física, da nossa mente, falamos sobre finanças, falamos também da nossa vida em casa e hoje nós vamos falar do gerenciamento da nossa vida social. Aí você fala para mim, Carol, o que é gerenciamento da minha vida social? Nós somos seres criados para nos socializar,
né? Deus fez a gente e o nosso Deus mesmo é um Deus relacional. Ele busca o relacionamento com a sua criação. Que Deus é esse, né? Que tem prazer em se relacionar com a sua criação. E Ele nos criou para a gente se relacionar, a nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com a criação dele, nos relacionarmos com as pessoas. E muitas vezes a falta da nossa gerência nesses relacionamentos, da nossa vida social, porque a vida social que a gente está falando aqui é isso, são os nossos relacionamentos, né? A nossa vida social, ela passa pelo relacionamento com as pessoas. Relacionamento dentro da nossa casa, relacionamento fora da nossa casa, as amizades, né? E o que acontece? A gente precisa fazer um gerenciamento da nossa vida social para que a gente aprenda também a lidar com as pessoas. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas, mas porque também foi falta de um gerenciamento nosso, né? Uma falta de sabedoria. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o gerenciamento dessa área da nossa vida para que a gente também venha a ter sucesso. A gente vai ver algumas dicas e hoje eu tenho uma convidada especial que é a Caroline Amorim. Eu já vou chamar ela aqui. A Carol, ela é uma mulher cristã, ela é membro da DEVEC e ela trabalha com mulheres, ela é coach de mulheres, trabalha muito com desenvolvimento pessoal de mulheres, fala também do desenvolvimento profissional de mulheres. O negócio dela é ajudar a todas as mulheres que ela puder. Então, como ela fala também muita coisa sobre temperamentos, algumas dicas que ela vai poder nos dar hoje, eu chamei para ela estar aqui com a gente. Ela também já leu esse livro, ela já falou para mim o quanto esse livro foi bom para a vida dela. Eu acho que eu chamei a pessoa errada, calma aí. A Carol. Agora sim, a Carol. E eu tenho certeza que ela vai ser bênção para nós nessa tarde. Oi, Carol. Oi, Tudo tudo bem? bem? Boa Boa tarde, Carol. tarde. Hoje tem Carol sobrando É, aqui. Carol com Carol. toda vez que a gente se encontra, a gente fala que é a live das Caróis. E a Carol é uma surpresa da quarentena, né? Essa quarentena tá dando essas possibilidades, essas oportunidades também da gente, mesmo isolado em casa, estar fazendo novas amizades. E a Carol é uma amizade, uma Novos surpresa, um relacionamentos. relacionamento que surgiu através dessa oportunidade da quarentena, né, Carol? Com certeza. Nossa, eu estava falando isso com meu marido ontem, sabe? O quanto eu tenho aprofundado relacionamentos na quarentena, o quanto eu tenho criado novos vínculos, novos relacionamentos, quanto tem sido bom para mim e para você que está aqui assistindo a gente. Comenta aqui, eu quero saber, né? Como é que está sendo? Você está buscando? Você já fez uma nova amizade nessa quarentena? Você aprofundou o relacionamento com alguém nessa quarentena? Conta aqui pra gente, porque hoje a gente vai falar sobre isso, sobre vida, sobre amizades, né, Carol? Porque Isso como a mesmo. Carol já começou abrindo aqui, eu trabalho com desenvolvimento de mulheres, né? Minha missão de vida é cuidar, é fazer com que você, mulher que está aqui me assistindo, consiga ter uma vida melhor, mais qualidade de vida. E eu desenvolvo vários treinamentos nessa área de inteligência emocional. E relacionamento é inteligência emocional. É Né? A gente está falando verdade. de gerenciamento de vida social. Se eu não tenho inteligência emocional, e o que é inteligência emocional? É a forma como eu lido com os meus sentimentos, as minhas emoções e como eu me relaciono com o outro. Então, a inteligência emocional é esse formato aqui. Sou eu e o meu relacionamento com o outro. Ou seja, o meu domínio próprio, né? Já que nós estamos aqui falando para mulheres cristãs, né? Para mulheres de Deus, que tem que manifestar nos seus relacionamentos o fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a bondade, que é a benignidade, que é a mansidão. Então, é a forma como eu me relaciono com o outro. E Deus, ele criou a gente para relacionamentos. Então, eu amo o meu trabalho porque eu ajudo as pessoas a se relacionarem melhor com elas mesmas
Porque quando a gente consegue... Eu achei lindo que semana passada, na nossa maratona de lives, na minha maratona de lives, teve a Karen, uma convidada, ela falou assim, quando a gente decide desenvolver a nossa melhor versão, a gente é uma prova de amor ao outro também. Uhum. Porque quando eu invisto tempo em mim, e muitas vezes nós mulheres esquecemos de fazer esse investimento de tempo na gente. É verdade. Né? Na hora de administrar, somos mulheres ocupadas, e aí na hora de administrar esse tempo, que é um recurso, né, precioso para a gente, o tempo, a gente esquece, mas quando a gente decide investir na gente, na nossa melhor versão, é uma prova de amor para o outro também, porque eu melhoro para o outro também, eu melhoro para o mundo, né? Eu melhoro para o reino. Então, quando você decide parar para desenvolver você, desenvolver o seu temperamento. Vou falar um pouquinho sobre perfis comportamentais, que eu também sou analista de perfil comportamental. Sim. Daqui a pouco, mais para frente na live, eu vou falar sobre perfis comportamentais, que as pessoas são diferentes. Sim. E às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com essas diferenças. Com diferentes, é verdade. Né? E eu vou até disponibilizar um e-book de presente para você. Você que está aqui assistindo, fica aqui com a gente, que daqui a pouco eu te conto como você vai receber esse e-book de presente. Olha. Falando sobre os perfis comportamentais. Olha que legal. Presente que eu quero dar para vocês aqui. Presente surpresa. Gostou do presente, Carol? Amei. Já pensou se eu ganhar isso também? Você vai ganhar. E o seu eu vou botar no correio amanhã, tá? Porque a Carol foi minha convidada na maratona, participou dos sorteios e ganhou um livro. É mole. E aí ela vai... Vou postar amanhã. Estou preparando aqui as embalagens. Estava esperando todas as ganhadoras mandarem endereço, mandarem tudo certinho para eu fazer todas as postagens. Mas vai ser bênção para sua vida. Tem muita gente falando que, oba, eu quero. Daqui a pouco eu vou te contar como você vai fazer para você receber esse e-book de presente. Mas nós somos seres criados para relacionamento. É verdade. E Deus, lá em Gênesis 2:18, ele já se relacionava com o homem, mas ele percebeu, não é bom que o homem esteja só. Ele já tinha um relacionamento com o homem, mas ele percebeu, vou criar para ele outro ser como ele. Sim. Semelhante a ele, para que ele possa se relacionar. Sim. Então nós temos necessidade de se relacionar. Nós temos necessidade de conversar. Mulher, então, né? Fala pra caramba. É verdade. Geralmente, né? Geralmente, nem todas, né? Vamos generalizar. De abraçar, né? E se você não tem dedicado tempo a isso, se você não tem dedicado, se você não tem prazer, porque às vezes tem pessoas que não têm prazer em se relacionar. Às vezes tem medo de se relacionar. Tem medo de se relacionar. Tem medo de se relacionar. Então você tem que acender um alerta, porque isso não é normal. Não é o que Deus projetou para sua vida. É verdade. Então, se você tem medo de se relacionar, se você tem medo de fazer novas amizades, a gente abri aqui perguntando se você já fez uma nova amizade nesse período de quarentena. Se você já fez um novo relacionamento, se você já criou um novo vínculo de relacionamento. Então, se você tem medo, se você é uma pessoa muito desconfiada, né? É um alerta. Você tem que acender um alerta. Se você não confia em ninguém. Não, eu não tenho amigo nenhum. Amigo é amigo da onça. Uhum. Isso são crenças que você construiu ao longo da sua vida. Isso. Pode ter sido alguma decepção Isso. que você passou, que fez com que você se fechasse para novos relacionamentos, para novas amizades. Quer ver? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu não vou dar exemplo de ninguém. Eu poderia dar exemplo de cliente, mas eu vou te dar o meu exemplo. A minha mãe, ela foi traída por uma amiga. Ela tinha uma amiga próxima, ela tinha um noivo, e essa amiga, né, pegou o noivo dela, tá casada até hoje lá com o noivo dela. Enfim, e a minha mãe casou, né, construiu a vida dela e a família dela também. Mas ela passou por um processo de traição. Que é traumático. Uma amiga. Traumático, gente. Imagina só essa situação. Uma amiga que estava ali acompanhando o enxoval, sabe? Uma amiga que estava acompanhando aquela jornada. E ela passou por um processo de traição de uma amiga. Então eu cresci com uma mãe que sofreu um trauma, sofreu uma fratura ali, uma coisa que machucou. Doeu, gente. Ser traído dói. É verdade. É um desafio a gente se curar, mas há cura.
A gente tem que Amém. buscar. É verdade. E aí, eu cresci com uma mãe que falava sempre pra mim assim, ó, eu sou sua melhor amiga. Você não conta da sua vida pra ninguém. Você não compartilha a sua vida com ninguém. Você não confia em ninguém, não, hein? Porque ela é sua amiguinha hoje, mas depois ela conta da sua vida pra todo mundo. Ela é sua amiguinha hoje, mas depois ela pode te trair. Ela sofreu um forte impacto emocional, uma traição que gerou nela o quê? Uma crença, uma verdade de que, ó, amigas traem. É verdade. Você não pode confiar em amigas. E aí, ela transferiu isso para mim. Através da comunicação, através, né, de tudo aquilo que ela falava para mim. Tanto que eu não tenho amigas de adolescência. Olha que engraçado, Carol. Olha aqui. Eu não tenho A fase que a gente amigas de faz mais adolescência. amigos, né? Na adolescência. Na fase que a gente tem faz mais amigos, eu não tenho uma amiga assim que, essa aqui é minha amiga da Minha adolescência. Eu tenho pessoas BFF. assim que estudam. Eu tenho pessoas que estudaram comigo, que é diferente. Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre 3 esferas de relacionamento. Mas eu tenho pessoas assim que eu posso dizer, encontrar na rua e falar, aquela ali estudou comigo. E são pessoas que, tipo assim, eu estudei da 5ª série até o ensino médio, até terminar o ensino médio. Estudei praticamente a vida toda com essas pessoas. E não construí uma relação de amizade. Eles simplesmente foram meus colegas de turma. Não foram minhas amigas. Eu não adquiri amigas. Olha. Depois que eu fui amadurecendo, e aí fui vendo, gente, isso não é normal. Todo mundo tem amiga. Aí eu olhava pro lado e falava assim, poxa, a minha irmã, que é a caçula, né? Que às vezes o filho mais velho absorve mais, né? Verdade. A mãe, às vezes... Sim, né? é verdade. O caçula, às vezes, a mãe já tá mais ocupada, não consegue. É verdade, é verdade. Mas, né? Não acontece Sim, isso. ela Às vezes, tem o filho todo um mais velho... cuidado. O primeiro vem aquele cuidado todo, né? Aí depois a gente vai se liberando com os próximos Acabou. filhos. E acaba que o E primeiro aí, sofre com isso também algumas vezes. sim, e aí eu olhava pra minha irmã, eu já era casada, já era adulta, eu casei. Aí aconteceu o quê? Eu casei muito jovem. Eu casei com 19 anos. Então já veio ali uma outra questão que me atrapalhou. Não é atrapalhar, não é a palavra, mas que a amizade não era tão prioridade pra mim, digamos assim. A vida social não era uma prioridade. Uhum. Porque aí eu já casei, então eu fui ter um relacionamento conjugal com 19 anos. Mas aí eu comecei a perceber, gente, mas todo mundo tem amigo, todo mundo tem amiga. Minha irmã adolescente, ela é cheia de amiga, que foram madrinhas do casamento dela e tal. E aí eu sempre gostava de me relacionar com pessoas mais velhas, com amigas mais velhas, né? Tanto que as minhas amigas, que são da época da adolescência, que são da igreja, porque na escola, as da igreja que eu adquiri da época da adolescência são assim, 10 anos mais velha que eu, 12 anos mais velha que eu, porque eu achava que eu era muito adulta. Sim. E aí isso já era até uma barreira, porque a amizade exige humildade, gente. A gente não tem como ser amigo do outro. Eu fico imaginando assim, gente, devia ser muito... Olha, as pessoas realmente não... As minhas amigas da escola vão falar assim, não é legal ser amiga dessa garota, porque ela sabe tudo. É uma chave aí já. Pra gente ter amiga, a gente precisa ser humilde. A amizade exige humildade. Gente, porque elas deviam olhar e falar assim, gente, essa menina, ela sabe tudo. Tudo ela é a mais madura, tudo é ela que sabe fazer e tal, que não sei o quê. Porque eu me achava assim, né? A certinha, a madura, a que vai dar o melhor conselho e tal. Então, gente, a gente tem que ter, pra gente ter amizade, a gente tem que ser humilde, a gente tem que estar disposta, a gente tem que falar, aconselhar, mas a gente tem que estar disposta a ouvir É verdade. o outro. É verdade. Né? E aí eu comecei, sabe o que eu fiz, Carol? Na época eu não conhecia o coaching, não conhecia perfil comportamental, não conhecia nada disso, mas eu conhecia Jesus. Sim. E aí eu peguei e comecei a orar. Eu falei, Senhor, me dá uma amiga. Eu preciso de uma amiga. Eu comecei a orar. Gente, eu comecei a orar. E se você tem barreiras nessa área, primeiro passo, comece a orar. Comece a orar e falar, Senhor, quebra essas barreiras no meu coração. Por que eu não confio em ninguém? Por que toda amiga que eu encontro me engana, me trai, me faz alguma coisa ruim, fala mal de mim pelas costas? Se você tem vivido essa realidade, primeiro ponto, começa a orar. É verdade.
Né? Segundo ponto, depois você começa a perceber as crenças que estão por trás disso. Como eu falei, às vezes vem lá da sua infância, coisas que você vem carregando que você precisa, ó, tratar. E tem tratamento. Tem possibilidade de você mudar essa realidade. Eu mudei essa realidade na minha vida. Hoje eu tenho amigas, né? Eu construí amizades. Então eu transformei. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus, né? E ele dá, gente, ele te É ensina. Se verdade. você não sabe ser amiga, porque a gente aprende a ser amiga muitas vezes olhando para nossa mãe. Como a minha mãe é amiga, por isso que você que é mãe, que está aqui assistindo, a nossa família é prioridade, o nosso lar é prioridade, é importante, os nossos filhos, mas as nossas amizades também são. Porque o seu filho, a sua filha, está olhando para a forma como você se relaciona com as suas amigas, com seus amigos, e está aprendendo o que é amizade com você. Isso. Por isso que é importante, Carol, também, quando a gente se senta e o tipo de conversa que a gente tem sobre as outras pessoas dentro de casa, né? Às vezes a gente senta e começa a falar mal, falar dos defeitos, falar das falhas das outras pessoas, e os nossos filhos estão ali perto, eles estão vendo esse comportamento, né? Vão reproduzir e vão falar assim, pô, não vou me relacionar com ninguém, é todo mundo ruim, meus pais chegam aqui e falam mal de todo mundo. A gente tem esse poder sobre os nossos filhos, né? Muito, muito importante isso que você falou. Você está dizendo para as crianças que inconscientemente você está dizendo assim, viu? Não se relacione. As pessoas são difíceis, as pessoas são complicadas. Então se isole, Isso, não se relaciona com ninguém. Então a gente tem que estar muito atenta àquilo que a gente comunica realmente para as crianças, porque eu acabei de contar uma história aqui para vocês sobre como eu tinha verdades, né, construídas na minha mente, e quem passou essas verdades para mim sobre a amizade? Foi a minha mãe, né? Foi a experiência dela. Então é importante a gente estar atenta a isso, é importante a gente continuar. Tô vendo gente comentando aqui, ó, sinto falta de ter amigas. Porque às vezes acontece da gente ter filho, né? Aí você passa por aquele período de amamentação, de estar ali, aquela muito intenso com a criança, com o bebê. E é um momento que exige muito da gente mesmo como mulher. uhum, Mas é fundamental que você não esqueça que você tem uma vida social. sim, Você tem a importância de você ter um momento para você, nem que seja ligar para uma amiga, sim, conversar com uma amiga, sabe? Dedicar tempo às pessoas. É importante, é fundamental para a sua saúde sim. emocional, E olha, para a sua saúde espiritual. Carol, você falou algo muito legal aí, que foi uma coisa que eu senti muito, principalmente na minha primeira gestação, na minha primeira gravidez, no pós-parto, na verdade, né? Porque a gente precisa se dedicar ali, são fases da nossa vida. E eu precisava me dedicar ao meu filho e tudo, e eu falava assim, gente, minha vida social acabou. Eu não tenho mais amigas, eu não posso sair, e não sei o que é. E a gente fica meio atordoado, né? Mas eu aprendi com essa minha primeira gestação e essa história a ser mais flexível e ser mais compreensivas com as minhas outras amigas que ficaram grávidas depois, que tiveram filhos depois, porque eu sabia o que elas estavam passando. Então, às vezes, eu chegava, eu falava, eu perguntava, eu ajudava, porque é uma fase também complicada socialmente, né? Falando com amizades. É, porque primeiro que exige muito tempo, aí segundo que às vezes você num ambiente normal, né, de vida onde a gente sai, pode ir para qualquer lugar, quando você está com um recém-nascido ou com um bebê pequeno, você não pode ir para qualquer lugar, né? Não é qualquer lugar que você vai ter um suporte de esquentar uma mamadeira, esquentar uma papinha, enfim, né? Uhum. Então você passa realmente por momentos de restrição. Mas aí eu vou contar para vocês aqui três tipos de esfera de relacionamento que a gente precisa ter. E aí talvez nesse momento você precise se aproximar de amigos necessários. Isso. Eu vou contar para você que são esses amigos necessários. São amigos para compartilhar a vida. Amigos que estão vivendo talvez a mesma faixa etária de filhos que você. Então, talvez você não consiga ter aquele relacionamento tão próximo com aquela sua amiga BFF, porque ela já está num outro momento. Imagina se ela está no momento de que está sendo promovida na carreira, ela está São num outro demandas, ritmo, diferente. demandas diferentes. E aí você está nesse momento de amamentação, de bebê pequeno, de criança na escola e tal.
E aí você talvez não tenha mais tanto contato com aquela sua amiga íntima, mas quando vocês estão juntas, Isso. é um rasgar o coração. Quando você realmente tem algo de importante para compartilhar, é com ela que você vai compartilhar. E aí é importante, então, você também ter no seu vínculo de relacionamento amigos necessários, que são amigos para você compartilhar a vida, para você comer uma pizza, que tem filhos na mesma faixa etária que você. Às vezes é um vizinho Então, que está ali próximo a você. Agora, eu tenho visto as pessoas comentando aqui, Carol, algumas aham. pessoas falando sobre decepções, que está difícil se relacionar hoje em dia por causa do caráter das pessoas, enfim. A gente tem que chamar a autorresponsabilidade, porque às vezes a gente confunde essas Isso. esferas. Eu vou explicar melhor essas três Uhum. esferas. A gente confunde essas esferas e acaba tratando um amigo necessário como um amigo íntimo. Davi, perdão aqui, é que minha campanha tocou, eu chamei meu filho. Entenderam? Deixa eu explicar então para vocês melhor essas esferas. Vou e dando exemplos. A gente precisa ter três esferas de relacionamento: estratégicos, necessários e íntimos. Três tipos de amigos. O que é um amigo estratégico? São pessoas que te ensinam alguma coisa, pessoas que te conectam a outras pessoas, pessoas que te ajudam a realizar o seu propósito de vida. Quer um exemplo? A Carol é minha amiga estratégica. A gente se conheceu, né, agora, nesse período da quarentena. A gente tem ajudado uma a outra com dicas, com troca de conhecimento. Então, a gente está ensinando mutuamente. Aham. Ela está me conectando a vocês que talvez sejam seguidoras dela. Eu convido a Carol para uma live no meu perfil. Ela está se conectando com as minhas seguidoras. E a gente está Ajudando. ajudando uma a outra ao quê? A realizar o propósito de vida. Ela é uma amiga estratégica. A Carol, depois que passar essa quarentena, a gente pode marcar assim: você tem filho pequeno? Eu também tenho. Poxa, vamos marcar um cinema com as crianças? Vamos marcar alguma coisa? Ou mesmo que a gente não marque com as crianças, vamos marcar um encontro, né, do nosso grupo para a gente trocar, conversar. E aí a gente pode começar a aprofundar o nosso relacionamento e se tornar uma amiga necessária. Que é uma amiga para a gente compartilhar a vida, que não vai ser só para a gente ensinar, só para a gente trocar, só para a gente... Mas a gente pode falar assim: poxa, Carol, vamos no cinema hoje? Ah, vamos! E aí a gente vai no cinema Uhum. junto. E aí a gente come uma pizza junto. Né? Então ela é uma amiga necessária para a gente se distrair, para a gente jogar a conversa fora, para a gente falar sobre algumas coisas da vida, de o seu filho está passando por isso e o meu também, Uhum. né? E aí a outra esfera de relacionamento são os íntimos. Que aí um dia a Carol pode se tornar uma amiga íntima para mim. E aí é aquela amiga que eu vou procurar e falar assim: amiga, nossa, eu tô com um problema no meu casamento. Ora por mim. Tá acontecendo isso, isso e isso com meu filho. O que que você pode me dar um conselho sobre isso? E aí ela agora é uma amiga íntima. Vocês conseguiram É. entender essas O esferas? problema, E Carol, conseguiram entender como que a gente às vezes pega confunde e as fala uma coisa. coisas. Porque a gente acaba de conhecer uma pessoa, às vezes ela é uma pessoa, um amigo necessário ou um amigo estratégico, que é mais longe ainda, né, daquela esfera de amizade profunda. E a gente confunde, começa. Eu lembro do meu professor aqui. Tem 3 dias que você conheceu a pessoa e fala: eu te amo, minha amiga. E começa a contar coisas da sua vida para ela, começa a contar coisas íntimas da sua vida para ela. Aí o que acontece? Às vezes você fica sabendo que ela contou para outra pessoa. Aí a gente fica decepcionada. Mas a nossa decepção também foi causada pela nossa falta de gerenciamento aí de falta de sabedoria em saber qualificar as nossas amizades, né? Jesus fazia isso, né? Ele tinha níveis ali de amizades com as pessoas. Eles tinham aqueles mais afastados, tinha os 12 e tinha aqueles 3 que eram os mais próximos, que eram os amigos dele, né? Quem ele amava. Íntimos mesmo, né? Uhum. O que ele falava assim: vem orar comigo, vem sentir o que eu tô sentindo, vem orar comigo, né? Olha, tô aflito, então que ele compartilhava o coração. E aí ele tinha os 12 que eram os necessários, né? Que compartilhava a vida, compartilhava a mesa, compartilhava a alimentação, compartilhava o ministério, eram amigos necessários. E ele tinha ali a multidão.
Então, né, que era uma outra esfera de relacionamento de Jesus, que era onde ele ensinava, que era onde ele estava ministrando para aquela multidão. Então, excelente esse exemplo que você trouxe, e a gente tem que aprender com o mestre. Ele nos ensina o que é ser amigo. Né? Ele tem tudo aquilo que a gente quiser aprender sobre amizade. A Bíblia tem muitos exemplos sobre amizade. Né? Tem Davi e Jonatas, tem Elias, que teve Eliseu ali fiel a ele. Tem vários exemplos. Ruth e Noemi, né, que além de serem noras, mais do que noras, sogra, ali tinha um relacionamento de amizade profundo. Uhum. Porque se não tivesse um relacionamento de amizade, ela não teria ficado, não foi o vínculo de parentesco que manteve elas juntas. Foi o vínculo de amizade. Então, tudo aquilo que a gente quiser aprender sobre como ser amigo, a gente tem a palavra que nos ensina. E tem vários livros, literaturas. Aqui a gente tem esse livro que tem vários, eu vou falar aqui alguns pontos deles, né? Sobre alguns pontos para a gente ser um bom amigo, o que a gente tem que ter para ser um bom amigo, para ser uma boa amiga. E isso é muito interessante, Carol, porque às vezes a gente cobra tanto do outro, mas a gente não se pergunta, sabe, que tipo de amiga eu sou. Isso mesmo. Não faz essa reflexão. Às vezes a gente só fica acusando as outras pessoas. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém gosta de ser amigo da Vani. Eu vou te contar quem é a Vani. Se tem alguma Vani aqui me assistindo, você me desculpe que eu usei o seu nome para fazer um acróstico. Mas ninguém gosta de ser amiga da Vani. Sabe quem é a Vani? Primeiro, o V é a vítima. Olha. Gente, uma pessoa que só se faz de coitada, só se faz de vítima, vai ser muito difícil você ter amizade. Muito difícil, eu vou te falar. É verdade. Porque a pessoa fica se lamentando, porque o meu mundo caiu, porque tudo de errado acontece comigo. Todo mundo me persegue. Ó vida, ó céu. Sou perseguida, todo mundo me persegue. Aí tem a mania de perseguir. Nossa, olha, pastora, ninguém aqui nessa igreja gosta de mim. Já ouviu isso, Carol? Vou continuar. Ninguém... Vamos continuar, vamos seguir. Mas ninguém aqui gosta de mim. Então, gente, você tem que parar e olhar. Será que você não está se colocando numa posição de vítima? E generalizando, né? Ninguém. Aí a gente pergunta assim, né? Irmã, não tem uma pessoa aqui que não gosta de você? Uma? O vitimismo a pessoa é ninguém. É uma escravidão. É todo mundo. Muito. Então, assim, se você está se colocando nessa posição de vítima, é difícil você ser uma boa amiga. Né? É difícil as pessoas quererem se aproximar de você. E aí, o A é o quê? O acusador. Só acusa o outro. Nunca vê o que ele precisa melhorar. Olha. Nunca vê o que eu preciso mudar em mim. Lembra que eu falei aqui como que eu percebi que eu não era uma boa amiga? Eu percebi que eu era arrogante, que só eu era a dona da verdade. E lembra que a gente abriu aqui falando aqui pra gente ter amizade, ter vida social, a gente precisa de humildade. Ser humilde. Isso. E aí, eu percebi o quê? Não, gente, peraí. Eu tenho que mudar em mim, eu tenho que mudar as minhas verdades, que eu acredito, meu temperamento, eu tenho que trabalhar o meu temperamento. Pra quê? Pra eu conseguir ter amigas. Isso. Pra eu conseguir ser amiga. Uhum. Então tem muita gente, só com o dedinho. Principalmente acusando, os diferentes, né? Aqueles que são diferentes da pessoa. E olha, uma outra pessoa também, um outro perfil aí difícil de ter amizade, continuando aqui a Vani, são os negadores. Olha. O N é de negador. É verdade. Eu não fiz isso não. Eu te tratei assim. Porque aí às vezes a pessoa se magoa, né, com alguma coisa. E aí tem gente que fala, tem gente que não fala. Mas aí o saudável é você ir resolver, né? A própria Bíblia diz que se você tem algo contra alguém, você chama lá mais um e vai resolver com a pessoa. O que você tem ali? O que te machucou? Não fica aguardando, né? Isso. Vai resolver, na paz de Deus, né? Vai resolver. Pede orientação de pessoa e vai resolver. E aí, tem gente que a pessoa vai conversar com o outro. Ah, porque aconteceu isso.
eu só nega. Uhum, uhum. Nunca assume a sua responsabilidade, nunca assume a parte que lhe cabe. Isso. O outro pode ter feito coisas que te machucaram, mas como a gente mesmo falou aqui, às vezes foi você que permitiu. Uhum. Às vezes foi você que deu a brecha Isso. para o outro vir e fazer algo com você. Então assume, não, realmente, ele fez isso, mas quem permitiu fui eu. É Quem verdade. deu essa liberdade? É verdade. Acho que tem uma personagem aí do humorístico que falava assim, vem cá, te conheço. Né? Tinha uma personagem aí um tempo atrás que falou assim, vem cá, te conheço. Tipo assim, é você que deu essa liberdade para a pessoa. E aí você tem que falar, não, tá bom, eu assumo a minha parte e vamos perdoar e vamos seguir. Isso. Sabe por quê? Se você é uma vítima, se você é uma acusadora, se você é uma negadora, você tem uma consequência na sua vida, que é o isolamento. Isso. É a Vani. Você vai estar isolada, as pessoas não vão querer estar perto de você. Você não vai ser uma pessoa agradável de conviver, de estar. E a Bíblia então, fala que difícil quem se isola procura interesses egoístas, né? Deus não criou a gente para viver isolada. A gente perde muita coisa quando vive isolada. Eu estava falando nos stories, chamando o pessoal, né? As bênçãos que a gente recebe, elas vão vir através de pessoas. Então, às vezes, você quer muitas bênçãos na tua vida, você está esperando, orando para Deus, esperando cair do céu. E Deus só está esperando você se encaixar nos seus relacionamentos, porque Ele quer usar alguém para te abençoar. Mas se você ficar se isolando, se você não confiar em ninguém, se você ficar desconfiada de todo mundo, você nunca vai ter um relacionamento e não vai conseguir ser abençoada. Quantas bênçãos, se eu for abrir para você, para todo mundo aqui, quantas bênçãos a gente já recebeu através de pessoas, né? E as decepções também vão vir. Se a gente se relaciona, eu não me decepciono com a minha caneca. A minha caneca é uma coisa. Essa caneca aqui me decepcionou, Carol. Ela é rosa, eu queria que ela fosse azul, tô decepcionada. Não, a gente vai se decepcionar? Vai, são com as pessoas. Mas a gente vai ter muito mais relacionamento que nos curam do que relacionamento que nos decepcionam. Ainda mais se a gente tiver tudo isso aí que a Carol está falando, essa inteligência emocional, esse gerenciamento. A gente vai saber lidar melhor, separar as coisas para não se decepcionar tanto assim, não errar tanto assim, né? Com certeza. Na vida, relacionamentos não são fáceis. Porque nós não somos perfeitos. Ponto. Isso é verdade. Você não é perfeita. Isso é verdade, Carol. Eu não sou perfeita. A gente busca a perfeição nas pessoas e nem olha para cá. Então a gente não é perfeita. Então os relacionamentos não são fáceis. São desafiadores. Sim. Porque nós não nos relacionamos com coisas, como a Carol. Quer dizer, nós nos relacionamos com coisas, isso aqui, né? Mas as coisas não nos decepcionam, digamos assim, né? Como os objetos. As pessoas são diferentes e a gente vai viver, estão imperfeitas. Nós somos imperfeitas. E vão ter pessoas que vão te ferir. A gente não está aqui pregando uma utopia, né? Jesus foi traído. Uhum, nosso maior exemplo. Então, assim, vão ter pessoas que vão te ferir nessa vida. Mas vão ter pessoas que vão te curar. Sim. Vão ter pessoas que vão ser bênção sobre a sua vida. Então não desista das pessoas. Não desista de relacionamentos. Sabe? Pega esses traumas, essas verdades que te limitam. Que pessoas não prestam, que ninguém vale nada, que tá difícil de se relacionar. Às vezes a pessoa tem um pouco mais de condição financeira, aí pensa assim, não, as pessoas só se aproximam de mim por interesse. Isso, é verdade. Então, se você fica construindo essas verdades na sua mente, é isso que vai acontecer na sua vida, porque a Bíblia fala que as nossas palavras têm poder de criação. Isso. As nossas palavras são profecias que a gente libera. Então, se realmente a gente ficar só falando sobre isso, que as pessoas são falsas, a gente vai estar cercado de pessoas assim. Agora, se eu abro a minha boca para profetizar que as pessoas são bênção na minha vida, que as pessoas elas me abençoam e eu abençoo a vida de outras pessoas, as pessoas me amam pelo quem eu sou e não pelo que eu tenho ou pelo que eu posso fazer por elas. Então, começa a abrir a sua boca para profetizar. E se você acendeu esse alerta de, ops, tem coisas aqui que eu preciso resolver.
Primeiro passo foi o que eu já falei, orar, botar o joelho no chão e orar. Segundo passo, buscar orientação, porque tem como você resolver isso na sua vida e viver a plenitude que Deus tem para mim e para você. A plenitude de amizade. A plenitude da gente conseguir se relacionar, ter amigos íntimos, da gente conseguir reunir. É tão bom, né? A gente se reúne, agora tá se reunindo até via Zoom, né? Os amigos, né? E a gente conversa e conta piada. Eu tenho um amigo que ele é tão engraçado que a gente não consegue ficar perto dele sem rir, sabe? É tão bom, né? Ter amigo assim, que aí conta piada e conta aquelas histórias, né? Muitas histórias e tudo mais. Então é tão gostoso a gente ter. E tem as pessoas são diferentes. Aí tem amigo, a gente falando aqui um pouquinho sobre perfil. Tem um amigo assim que é mais extrovertido, que ele vai pegar, vai te abraçar, vai te beijar, vai te falar que te ama, né? Contar piada. Aí vai ter um amigo que conta piada, mas vai ter um amigo que é mais reservado, que vai ser aquele que vai preferir te ouvir. E quando você tiver um problema, você sabe que ele vai estar te ouvindo de todo o coração, com atenção, que talvez aquele outro amigo piadista não vai conseguir parar para te dar atenção. Então a gente precisa ter amigos de todos os perfis comportamentais. E aí, tem amigos, e esse amigo que é mais reservado, que ele talvez prefira ouvir do que falar, ele é um amigo super leal, que é uma característica fundamental para você ser amiga. E para você ter amigos é a lealdade. É você ser confiável. Se alguém te contou alguma coisa, mesmo que você não seja amigo, não se considere amigo íntimo daquela pessoa, mas aquela pessoa te confidenciou alguma coisa, ela te considera uma amiga íntima. Sim. Na mente dela, ela já te viu como uma amiga íntima para te contar alguma coisa. Sim. Então, sabe, tenha cuidado com que as pessoas confiam na sua mão. Sim. Eu sempre tratei nos seus ouvidos, né? Na verdade. Tenha cuidado com que as pessoas confiam nos seus ouvidos. Eu sempre tratei isso. Desde novinha eu tratei isso com muita seriedade, porque eu pensava assim, pô, se a pessoa tá contando isso pra mim, eu acho que ela tá, no mínimo, confiando em mim para falar essa coisa. Então eu guardava aquilo, não passava, porque é uma relação de confiança, né? A gente quer confiar, ser confiado. E aí, esse amigo que é mais de ouvir do que de falar, que é o que a gente chama de perfil comportamental estável, né? Você quer receber o e-book? Eu vou te falar daqui a pouco como você faz para receber esse e-book, que tem os perfis comportamentais, as principais características de cada perfil. Esse amigo que é estável, às vezes ele vai ter um pouco mais de dificuldade de te procurar, de tomar a iniciativa de um relacionamento. De ligar para você e falar, vem aqui em casa. Mas não é porque ele não te ama, não é porque ele não gosta de você, é porque é o perfil dele. Reservador. E a gente tem que entender. Às vezes ele é uma pessoa mais reservada. Aí a gente fica assim, poxa, fulano não me procura. Não liga para mim, né? E aí vai ter o outro amigo, talvez, que já é mais dado, que já vai... Né, que é o influente, que é o piadista. Tem um amigo que é mais certinho, que é o conforme. E se você atrasa com ele, você marca e atrasa para ele, ele já fica estressado, né? Ele quer tudo certinho. Então você tem que tomar cuidado com isso. Não, se eu tenho uma amiga que é conforme, eu tenho que andar no conforme realmente, chegar no horário, marcar no horário, porque isso para ela é um valor. É importante. Então, por isso você precisa entender de perfil comportamental para que você, quando você for se relacionar com as outras pessoas, você saber o que é importante para aquela outra pessoa. Você saber o que motiva a outra pessoa. Né? Então, peraí, se eu sei que a minha amiga, se é importante para minha amiga chegar no horário, e eu amo a minha amiga, e eu quero cultivar esse relacionamento com ela, eu quero manter, eu quero prosperar esse relacionamento, eu vou me organizar. Eu chego atrasada em tudo quanto é lugar, mas no evento dela eu vou chegar no horário. Isso. No encontro com ela eu vou chegar no horário, porque eu amo essa pessoa e eu quero vê-la feliz, né? Então, o dominante, ele já é uma pessoa às vezes mais... a emoção natural do dominante, quando ele fala, é a raiva. O que não significa que aquela pessoa está com raiva, mas aquela pessoa ela tem uma comunicação mais enérgica. Sim. E aí, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é grossa. Não é. Para a pessoa que não é uma coisa natural. Sim. Né? É uma coisa natural. Não é que ela seja grossa. Para ela, você tá nervosa? Aí a pessoa diz, nossa, tá nervosa? Não tô nervosa, não tô
calma. Isso é o meu calmo. Sim. É o temperamento dela, é a personalidade dela. Então, entender. Então, a gente já tem gente dando hashtag fica a dica para as amigas aqui, ó. Você precisa chegar no horário quando marcamos. Já tem amiga aqui já dando hashtag fica a dica. Legal, gostei. Já estão aqui, ó, se entregando. Mas para você receber o e-book, o que você tem que fazer? Você começa a me seguir lá no meu perfil, a Carola Mora, e me manda um direct, falando assim, eu quero receber o e-book. Manda um direct. Se você não sabe o que é um direct, é uma mensagem. É uma mensagem direta para mim. Começa a me seguir e me manda uma mensagem, tá? Para eu te mandar esse e-book. E, Carol, eu gostei muito do que falou aqui nesse livro. Carol, Que a estão gente, apesar de ser... perguntando o seu perfil. Fala aí o nome do seu perfil de novo. A Carola Amora. A Carola Amora. Coloquei Isso, a isso. Carola Amora. Eu achei bem legal que a autora do livro... Gente, esse livro é muito bom. Vale muito a pena você comprar. Vale Tá? sim. Vale muito a pena você comprar. Ele é um livro incrível. Gostei muito dele. Eu amo essa autora. Eu tenho vários livros dela. A Elizabeth George. Ela é uma autora... Apesar dela ser uma autora americana, ela contextualiza muito bem com a gente. É um livro muito gostoso de ler. Vale muito a pena você investir nesse livro. Me trouxe ensinamentos assim incríveis. Primeiro, sobre essa questão da gente estar ocupada, né? Ela fala que uma frase que me marcou, que Jesus, ele tinha uma agenda muito ocupada, muito cheia, mas ele sempre tinha tempo para as pessoas. Isso. É muito Né? bom. Eu aprendi com esse Aprendi livro, eu falei, também. não, gente, eu tenho que ter tempo. Amo. Eu tenho que ter tempo para as pessoas, tenho que ter tempo para me relacionar. Porque se Jesus, que tinha um monte de coisa na agenda dele, ele tinha tempo. Estão perguntando o nome do Isso. livro, ó. Mulheres Ai, Ocupadas. gente, alguém tirou o print. Ó, tira o print aí, ó. Tira aí pra gente. Depois manda. Deixa eu tirar o óculos para não ficar um reflexo. O nome do livro? Tiraram? O nome do livro Oi? é Mulheres Ocupadas, da editora Central Gospel. Lacra. E eu gostei muito que ela fala aqui sobre a gente, uma característica de uma boa amiga é a gente ser respeitosa e sensível. Sabe, entender o outro, ter empatia. Isso. Sabe? Entender o que o outro está passando. É verdade, né? Carol. Por mais que às vezes a gente não tenha todo esse conhecimento, né, da inteligência emocional, que eu acho importante para todo mundo conhecer, porque a gente consegue se relacionar melhor até com os de casa. Mas se no mínimo a gente tiver empatia para se colocar no lugar do outro, a gente vai começar a compreender melhor até o jeito das pessoas, entender que cada pessoa é de um jeito diferente, que cada pessoa necessita de um tratamento diferente, né? Tudo, pelo menos se a gente não tiver essa inteligência emocional, que a gente tem empatia, né, Carol? Com certeza. Tem um vídeo muito legal no YouTube da Brené Brown. Depois eu até posso colocar lá no meu Stories, vocês vão começar a me seguir aqui mesmo, e eu posso colocar lá no Stories a dica desse vídeo. A Brené é uma autora muito, muito boa também, ela é autora da Coragem de Ser Imperfeito, mas ela tem um vídeo, uma animação que roda muito por aí, falando sobre empatia, sobre o que é empatia, né? E aí o exemplo, sem dar spoiler, mas ela fala, uma das coisas que ela fala lá é que você usar, tipo assim, pelo menos você tem isso. Isso não é exemplo de empatia. Porque às vezes a pessoa está sofrendo. E aí, não sei. Ela usa um exemplo lá assim. Ah, o meu filho está com problema na escola. Um exemplo. Ah, mas pelo menos o seu outro filho é inteligente. Entende? Tipo, esse pelo menos, você tá tentando. Isso é simpatia. Isso não é empatia. Então, vale a pena você assistir esse vídeo lá no YouTube da Brené Brown, explicando essa diferença. Ele é em inglês, mas ele tem legenda, né? Tem legenda. O que é essa diferença entre a simpatia e a empatia? A empatia, muitas vezes, é você não saber o que falar. Você não sabe o que falar. Mas é você demonstrar, olha, eu não sei nem o que te dizer, mas eu tô aqui. Eu tô aqui com você.
Eu não sei nem o que falar nesse momento porque eu não conheço essa dor. Talvez seja uma dor que você conheça, talvez seja uma dor que você não conheça. Talvez seja uma dor diferente. Mas aí você vai falar, olha, eu nem conheço essa dor, mas eu tô aqui com você. Conta comigo. Conta com meu ombro amigo, pode chorar, pode falar, tudo que você quiser falar, eu não vou te julgar. Porque eu acho que a amizade também é isso, a gente não pode ter julgamento. Né? O acusador, lembra? Ficar julgando a outra pessoa. A pessoa às vezes vai te procurar e ela vai te contar uma coisa que talvez ela não contaria para ninguém. Sei lá, fez um aborto, né? Eu já tive amigas que vieram para mim e me contaram que passaram por essa situação e eu pude ali ser um instrumento de cura para a vida delas. A luz da Elas fizeram isso, palavra, trazer, né, elas aquela não tinham pessoa. Jesus, né? Na época, agora ela tem Jesus, na época ela não tinha, ela era uma adolescente, e aí fez isso pressionada pelos pais, enfim, né? Mas, e aí eu vou ficar julgando, apesar da vida, né? Eu tenho um valor muito forte, eu sou contra total o aborto, mas eu vou ficar, ai, nossa, essa pessoa fez um aborto, meu Deus, não. Eu vou abraçar e vou falar, olha, amiga, conta comigo, vamos orar sobre isso. Deus, você já se arrependeu sobre isso? Você já entendeu a gravidade disso? Se arrependeu? Sim, eu me arrependi. Então vamos orar, eu vou estar orando para liberar a cura, para Deus possa estar te ajudando a vencer isso, a derrubar isso, a que isso fique para trás na sua vida realmente, que o diabo não tenha poder de ficar lançando isso na sua mente. Sabe, gente? Eu acho que isso é uma amizade, né? Do meu singelo entendimento. A gente ter empatia, a gente ter amor realmente por aquela vida. Amar, tratar realmente com amor, com respeito, Para a gente entender o poder momento que a ser pessoa está fonte de cura para vivendo. as pessoas, né? Se a gente for fonte de Com acusação, as pessoas não vão nem se sentir confortáveis de chegar para a gente e falar alguma coisa. Mas se a gente for uma fonte de cura para a vida delas, isso é o nosso testemunho, né? Se uma pessoa chega para você até para contar uma coisa muito séria, é porque ela já tem esse conceito sobre você de que você é alguém que possa ajudá-la, não repelir essa pessoa, né? Então ela já chega com essa predisposição. Então, quando a gente vem e recebe, porque na igreja também a gente vem e recebe essas pessoas cheias de problemas, né? A gente lidar com gente com vários tipos de problema o tempo todo. Então, por mais que a gente tenha as nossas crenças, né? Por mais que a gente tenha os nossos princípios, e muito provavelmente quando a pessoa chega para você, ela já sabe que ela errou, que ela já fez alguma coisa. Ela só quer alguém para ajudá-la, né? Às vezes perdemos a oportunidade de ajudar porque já chegamos com julgamento. A gente pelo menos tem que se colocar predisposto a ajudar essa pessoa. E aí entra com o trabalho espiritual que ela precisa, porque se ela confia em você, ela vai confiar em tudo que você disser para ela, né? Com certeza. Com certeza. É confiança, né? E, gente, a confiança é algo tão difícil de ser restabelecido. Sabe? Se você tem um amigo, cuida desse amigo. Se você tem uma amiga, cuida dessa amiga, cultive esse relacionamento. Quero te incentivar agora a você acabar a live, mandar uma mensagem para uma amiga. Talvez você. Eu até já vi que entrou uma mensagem de uma amiga minha aqui, que de muito tempo a gente tem se falado, mas acabou de entrar, depois eu vou ver aqui a mensagem dela. Mas entrou no WhatsApp, mas eu quero te incentivar, sabe? Manda uma mensagem para uma amiga. Não deixe que. Eu estava vendo um seriado antigo que agora voltou, e aí eu fui ver um episódio antigo lá, o Fuller House, lembra? Quando a gente era pequena, passava esse seriado. E aí era um episódio em que as melhores amigas tinham brigado. E aí ele pegou e o pai, eu acho lá, usou um exemplo de. Falou assim: lembra aquela vez que eu fiz algo com você também que você não gostou? E aí ela falou: lembro, fiquei chateada, fiquei muito chateada. Mas você não me perdoou? Imagina todos os bons momentos que a gente viveu depois daquele dia, depois daquele fato. Imagina se você não tivesse me perdoado. A gente não teria vivido. Então, acho que talvez tenha alguém que você está perdendo bons momentos com essa pessoa, porque talvez você está alimentando uma mágoa. Isso. Algo que aquela pessoa, uma decepção, e você está aí carregando essa mágoa dentro de você. Para a gente Então, ser hoje eu quero amigo, te a gente também incentivar. precisa estar aberto ao perdão, né, Carol? Algumas vezes. Com certeza. Por quê, gente? Nós não somos perfeitos.
a pessoa com que a gente está se relacionando não é perfeita. Estou batendo aqui nessa tecla para a gente realmente internalizar isso, né? A gente vai ter que aprender a perdoar. E o que, que vai valer mais a pena? Carregar essa mágoa ou restaurar esse relacionamento e viver bons momentos com essa pessoa? E bola para frente, vamos seguir e vamos nos curar e vamos... Porque, gente, eu acho uma metáfora incrível, é a metáfora do lixo, né? O perdão. Quando a gente não perdoa, a gente se torna uma lata de lixo. A gente vai carregando lixo dentro da gente. Uhum. Não vale a pena viver uma vida fedendo por aí, carregando mágoas, carregando correntes, né? É muito importante a gente lavar o coração. A gente, ó, estão falando aqui, eu vou mandar mensagem para as minhas amigas todas, para todas as minhas amigas. Muito importante a gente aprender a perdoar, né, Carol? Sim, sim. E outra coisa muito legal aqui, que agora faltam 3 minutos para a gente acabar, é que para sermos boas amigas também, ela fala aqui no livro, nós precisamos ser incentivadoras das pessoas, né? Que às vezes a gente quer amizade, busca pessoas que nos incentivem, mas a gente também precisa ser incentivadora das pessoas, né? Ser aquela que vai, às vezes você precisa dar um empurrãozinho numa amiga, animar ela, às vezes aquela amiga que você sabe que tem um potencial imenso, mas está lá, escondida, com medo. Seja você também, né, a incentivadora, a apoiadora dessa pessoa. Elogiar, né, gente? Tem gente que tem vergonha de elogiar. Não vi isso. Nunca vi isso. Tem vergonha de elogiar. Não, vou ficar elogiando, a pessoa já se sente, sei lá, não sei o que passa na cabeça. Tem vergonha, mas elogia. Vê algo de positivo na sua amiga. Quando você mandar a mensagem agora, manda uma mensagem de incentivo. Você não sabe como que talvez essa pessoa esteja precisando disso nesse momento. É verdade. Quantas vezes eu mandei mensagens, assim, eu tenho, isso para mim é um hábito, eu transformei isso num hábito, né? Eu lá no meu feed tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre o meu ABC da produtividade, alfabeto da produtividade. Tem um post e tem um vídeo falando sobre isso. E um dos hábitos é cuidar. Todos os dias eu tenho que cuidar de uma pessoa, eu tenho que cuidar de alguém. E aí eu separo um momento, geralmente é de manhã, e eu já mando uma mensagem para uma amiga. Faltam 2 minutos. Escolho uma amiga. Escolho uma amiga e mando uma mensagem todos os dias. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Né? E as crianças? Aí a gente vai trocando e manda um versículo. Mas não é aquela mensagem que você manda lista de transmissão, não, sabe? Uhum. Né? Lista de transmissão, eu recebo um monte e nem abro às vezes. Eu falo assim, essa aqui eu não me senti especial. Não senti que essa pessoa pensou em mim, lembrou de mim e mandou isso pra mim. Uhum. É aquela mensagem realmente assim, ó, eu tava orando e lembrei de você. Isso. E muito, assim, muito interessante, maravilhoso tudo isso que a Carol trouxe pra gente. Desde já quero agradecer, Carol, pela tua presença, pelo teu compartilhar conosco. Tenho certeza que tem muitas meninas aí que já estão te seguindo, né? E para a gente fechar, falta 1 minuto. O que a gente precisa pensar com isso tudo é que tipo de marca a gente vai deixar nas pessoas, né? Que tipo de marca eu vou deixar nas pessoas que se relacionarem comigo? O que as pessoas no meu velório elas vão falar sobre mim? Você já até fala sobre isso, né, Carol? Relacionamento também é isso. A gente espera de outras pessoas, claro, mas o que nós vamos deixar nas pessoas? Que a gente também possa levar isso para os nossos relacionamentos. Carol, muito obrigada, de verdade. Amanhã tem mais live com propósito às 4h30. Vamos falar sobre gerenciamento da nossa vida mental, tá bom? Se quer saber mais sobre a Carol, vai lá no perfil dela para conversar com ela, que agora a gente já está acabando. Faltam 15 segundos, gente. Um beijo. Muito obrigada a todas. Obrigada, Carol. Deus abençoe. Beijo, gente. Tchau.